Bom dia, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe seu dia. Hoje vamos estar falando sobre os dons. A Bíblia, em Atos 2, vai falar sobre o Espírito Santo como sendo um dom. A Bíblia fala sobre a eternidade como sendo um dom. A Bíblia fala sobre os ministérios como sendo um dom. O dom ministerial, apóstolo, evangelista, profetas, pastores e mestres como sendo os dons. A Bíblia fala sobre os dons de operação, como profetizar, servir, ministério, ensinar, dar ânimo, exortar, como contribuir, como presidir ou liderar e como mostrar misericórdia, como sendo dons. Mas em 1 Coríntios 12, dos 7 ao 11, ela vai falar sobre as manifestações do Espírito Santo como os dons, como capacidade dada, concedida pelo Espírito Santo para edificação da igreja. Ele não traz os dons para nos engrandecer, ele não nos dá os dons para trazer divisão na igreja, mas para edificar, exortar, consolar, ensinar, encorajar para aperfeiçoamento dos santos em vista do ministério, para a edificação do corpo, até que alcancemos todos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo ele nos dá o dom, irmão, para que nós cresçamos, edificamos uns aos outros, amém? Hoje eu vou estar falando a respeito dos dons, onde Deus ele chama a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espírito, como a teologia ensina como dons de revelação. A palavra de sabedoria está atrelada a uma revelação seguida de conselho. O exemplo é José no Egito, onde o faraó chama para interpretar o sonho, e além dele interpretar o sonho, trazer uma revelação, trazer um conhecimento daquele sonho, ele ainda vai e dá um conselho: recolha no tempo da bonança para que no tempo da escassez você tenha. Então está atrelado ao presente e ao futuro. Exemplo também de Eliseu, onde fala para o rei que os homens estavam armando ciladas para ele, e ele falou: aconselho que você não vai para ali, vai para outro caminho. Então é uma revelação seguida de conselho, ou uma capacidade de trazer praticidade às revelações da Bíblia. Palavra de conhecimento é uma revelação que está atrelada ao passado ou ao presente. Pedro tem a visão de cima do telhado, ele tem só a visão e fica refletindo sobre o que significa. É uma informação que nós temos que deduzir e trabalhar em cima da informação. O discernimento de espírito também é um dom de revelação, onde a capacidade que nós temos por visão ou por testemunho interior de perceber o mundo espiritual, a realidade espiritual. Não é a capacidade de ver demônio, não. Toda visão que na Bíblia mostra a respeito do mundo espiritual está atrelado ao discernimento de espírito. A Bíblia não coloca mas a teologia ensina como dons de poder, é o dons que coloca o povo em evidência. A Bíblia fala sobre o dom da fé. Não é a fé que todo mundo tem, todo crente tem, mas é uma fé especial. É onde Deus levanta alguém além da sua capacidade de fé. É uma fé passiva para receber o milagre. Exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando ele é lançado na fornalha de fogo, onde o fogo tinha uma força tremenda, que os caras que lançou ele foram queimados, morreram. E ele falou: mas se Deus quiser, ele pode nos livrar. E quem ficou em evidência foi quem? Foi Deus. Onde ele coloca na vitrine, e quem ganha é quem? O reino. Não é para nos exaltar. O dom de fé é para o meu benefício, mas não é para o meu benefício, mas para o benefício do reino. Onde ele pode ser usado em conjunto com o dom de cura ou o dom de operação de milagre. Vou falar da operação de milagre. É uma fé ativa, onde Deus me capacita para algum propósito. Exemplo, Moisés para libertar o povo, parando o Mar Vermelho, Josué parando o sol e a lua, Jesus transformando água em vinho. São sinais para os outros, sem que isso nos envolva. Exemplo também, as duas testemunhas do Apocalipse. Dons de curar são dons que capacitam quem o recebe de curar doente. Como no caso de Jesus, o poder do Senhor estava sobre ele para fazer cura. Jesus deu poder de cura aos enfermos dos discípulos, são para aliviar o sofrimento de pessoas. Então, dons de cura é para aliviar o sofrimento dos outros. Existem pessoas que têm dom de curar certo tipo de doença, outros de outro tipo, por isso que está no plural.
também fala os dons de fala, que está relacionado ao de profecia, de falar em línguas e interpretação de língua. A profecia é uma fala inspirada por Deus, não é algo absoluto como a palavra escrita. Por isso Paulo fala em 2 ou 3 profetas e os outros julgue. A profecia vem como uma confirmação, como algo que a pessoa já quer. Não é uma invenção, não, é algo, uma confirmação, algo para nos fortalecer, fortalecer o propósito. A profecia não é para dirigir as nossas vidas, mas para inspirar. Então, irmãos, a profecia não é algo absoluto, é algo que nos ajuda a confirmar algo que nós já temos, uma decisão. Igual, tô pensando em mudar. Aí Deus usa alguém para falar, ainda não é o tempo. Ou é o tempo, mas não para onde você quer. Então é uma o quê? Inspiração de Deus, que Deus dá a pessoas para confirmar ou trazer algum propósito de Deus. Ela não é absoluta como a palavra escrita, mas ela traz revelação para os homens de Deus. A falar em língua é a capacidade de falar novas línguas sem haver estudo ou sem haver cursado. Tem as línguas naturais que Deus concede aos homens de Deus e tem as línguas espirituais. Então, irmãos, é a capacidade de o quê? De falar novas línguas, onde podemos usá-las para, na maioria das vezes, não para edificação da igreja, mas na maioria para nossa edificação. Às vezes Deus pode te levantar para falar com pessoas de outro país e Ele pode te dar o dom de língua para o quê? Para você falar na língua dele. Também tem o quê? As interpretações das línguas. Não é tradução, mas interpretação, onde Deus ele pode usar as pessoas para o quê? Interpretar aquilo que as pessoas estão falando em línguas, trazer para nós. Então os dons são para quê? Para aperfeiçoamento, para o crescimento da igreja. E a Bíblia diz que o Espírito Santo dá conforme Ele quer, conforme a nossa capacidade. E se Ele nos deu, irmão, é para quê? Para que nós venhamos usar. Então que nós possamos ficar com essa palavra, possamos crescer nos dons que Deus nos deu. Podemos um edificar o outro, crescer em união. Não é para trazer competição para dentro da igreja, mas é para o quê? Para aperfeiçoar. Que Deus ele possa te fortalecer, que Deus ele possa trazer a revelação, qual é o dom que você tem e como melhor usar. Que Deus ele possa te abençoar. Amém? Glória a Deus.